Graça e paz, igreja. Amém. Você pode fechar seus olhos por mais um minutinho. Graças te damos, Deus, pela tua presença, pelo teu cuidado, por tudo aquilo que o Senhor já fez por nós, continua fazendo e ainda sabemos que o Senhor vai fazer. Nós temos certeza do que aquilo que o Senhor tem para nós, ó Pai, é o melhor. Nós queremos caminhar e andar em cima dessa palavra. Seja sobre os teus filhos, seja sobre cada casa aqui, cada família aqui representada, cada filho teu, cada filha tua. Que o teu Santo Espírito nos direcione e nos leve a este lugar da tua presença. Seja conosco, Paizinho, no nome de Jesus. Amém? Amém. Aleluia. Sabe o que a Elisângela falou aqui, de um testemunho de vida e daquilo que o Senhor pode fazer. E a gente tem que andar em cima dessas palavras, daquilo que o Senhor já liberou, sabe? E eu quero aqui convidar o pastor Paulo. Vem cá só um pouquinho, pastor Paulo. Eu? É. Não tem outro pastor Paulo aqui ainda não. Eu nem avisei com ele, não avisei nada. Não foi eu, hein? Quinta-feira, o pastor Paulo. Você que não está vindo quinta-feira, irmão, você perdeu. Eu nem falei com ele. E agora o Senhor me chamou aqui. Eu olhei para ele e falei assim, é isso mesmo. Ele vai falar 5 minutos de uma mentalidade de mente. 5 minutos, que eu vou estar aqui do lado dele, que senão eu vou tomar o microfone dele. Que eu tenho que terminar a pregação. É uma continuidade. Porque senão você vai ficar meio perdido. Sabe? É uma mentalidade do Senhor sobre as nossas vidas. Sabe, daquilo que o Senhor quer para nós. Nós como igreja, nós precisamos caminhar, não de acordo com esse mundo, mas na mentalidade do Senhor. E eu creio que o Senhor, Ele quer falar algo na tua vida nessa noite. Você sair daqui com uma palavra de direcionamento para a tua vida, para a tua casa. E de você não ter dúvida do Deus que você serve. Amém? Fica livre. Glória a Deus, vai ser rapidinho. Solta o tempo aí. Irmãos, essa palavra ela é poderosa. Eu não consigo falar sobre outra coisa. Estava em Varginha e eu estava com outra mensagem e o Espírito Santo falou, não, eu quero que você fale de metanoia. E Deus quer colocar uma mentalidade no povo dele para os últimos dias. A mentalidade dos céus e não a mentalidade terrena. Aprenda isso. Quando eu comecei a estudar isso, metanoia, eu entendia, a gente entende como uma mudança de mente, e é verdade, só que existe algo mais profundo que isso. Metanoia é você crer no sobrenatural de Deus. Então, quando a igreja começar a andar e crer no sobrenatural, que foi o que aconteceu com a nossa irmã, porque a mentalidade, as circunstâncias ao nosso redor, aprenda isso, eu até falei lá em Varginha, escreve essa frase na geladeira da sua casa: toda circunstância é um motivo para que Deus revele o poder dele, para que Deus manifeste o seu poder. Então, metanoia é acreditar no impossível de Deus. Jesus, rapidinho para você entender, Jesus ele veio de um lugar onde não havia dor, não havia dificuldade, não havia necessidade de dinheiro, não havia Romanos, não amém, já que eu vou. Então Jesus ele foi criado dentro desse ambiente, amém? Ele veio do céu é tudo perfeito, e ele manifestou na terra a mentalidade que ele tinha no céu. Então quando Jesus chegava diante dos lugares, diante das pessoas, ele não tinha uma mentalidade de coitadinho, nossa. Você está entendendo? Ele tinha uma mentalidade do que? Levanta e anda. Você foi feito perfeito.
no céu não tem deformidade. Só que a terra, nós nascemos na terra e a nossa mentalidade é terrena. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer: não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança do seu modo de pensar. Querido, quando eu comecei a ler isso e comecei a pôr isso em prática, isso é extremamente poderoso. Quando eu começo a pensar com a mente de Cristo, o que a palavra diz: mas chegou até você uma enfermidade. Eu não acredito que exista enfermidade. A partir de hoje a minha mentalidade é essa. Não, o médico disse, tudo bem, doutor, mas eu não acredito. Eu acredito que Deus me fez puro e santo para um propósito, e eu sou perfeito. Você está entendendo? A sua mentalidade, nossa, eu estou precisando de dinheiro. Um exemplo para você, para deixar bem desmistificado, que o meu tempo já está acabando. Jesus estava pregando e havia uma grande multidão. Ali, irmãos, eram contados apenas homens e não mulheres. Tinha de 3 a 5 mil homens. E vamos dizer que esses homens estavam com as suas esposas. E as suas esposas estavam com quem? Com as suas crianças. E tem alguém que gosta de ter filho, é judeu. Porque ele entende que cada filho é uma bênção a mais que Deus pode dar na vida dele. Então imagina um monte de gente e Jesus está liberando uma palavra poderosa. E aquele povo olhando. De repente ele vira para os seus discípulos e diz assim: olha, o que temos para comer aí? Imagina o pastor Rafa, um discípulo, faz as contas essa noite. Não, nessa noite, vamos lá. Quantos nós temos aqui? E eu falo: pastor, vamos dar de comer para esse povo. O pastor pensa: meu Deus. Mas nem se tivesse uma padaria aqui perto, nós íamos conseguir comprar pão para todo mundo. O discípulo, na hora, ele já teve uma mentalidade, o quê? Terrena. Mas Jesus está ligado na hora no céu. Porque no céu, tudo é possível ao que crê. Metanoia é crer no impossível. E sabe o que aconteceu? Jesus olhou para eles e falou: e eles começaram: e agora, meu Deus do céu, o que nós vamos fazer? E tinha ali quem? Um menino com quê? Quem sabe dizer, quem é crente, lê Bíblia? 5 pães e 2 peixinhos. Dá para alimentar uma multidão mente carnal, mas numa mente espiritual é o suficiente. E a mentalidade, escuta isso e leva isso para a tua casa. A metanoia, a mentalidade dos céus: eu não reclamo, eu agradeço. Se Jesus tivesse uma mente caída: mas só 5 pão e 2 peixes? Não. Ele só pegou e falou: Pai, eu te dou graças. Quando você receber teu salário, tenha metanoia. Pai, eu te dou graças. E desse aqui eu vou te dar, vou devolver a ti os 10%. Mentalidade carnal: eu não vou dar porque senão vai faltar. Eu não vou dar porque senão tem que pagar uma. Última, para fechar a tampa do balaio, eu vou te passar. A minha esposa falou para mim: vem seu aluguel segunda-feira. Estamos numas negociação, o negócio ainda não foi. E eu disse para ela: tudo é possível ao que? Deus quem vai pagar esse aluguel, eu disse para ela. E tchau, obrigado. Irmão, na minha cabeça não tem outro. Você vai andar comigo agora e você vai se assustar. Porque se você falar alguma coisa fora do rio, eu vou te corrigir. Eu vou falar mente carnal, sujeita à mente espiritual. Fomos lá, irmão, adoramos a Deus, glória a Deus. Tinha 300 conto no bolso. Botei gasolina. O bispo falou: vem meu filho, que eu abençoo você com a gasolina. Eu falei: glória a Deus. E vou servir ao Senhor. Estou com o Luquinha, dei seta para a esquerda para cortar um caminhão numa subidinha. O Fietinha já falou: eu não aguento. E eu falei: dei seta para a direita, de novo voltei para trás do caminhão. E na hora a mente carnal falou: amaldiçoa esse carro. A mente espiritual, olhei para o Luquinha e falei: Luquinha, vamos dar graças a Deus por esse carrinho. Olha que você vê, filho, está servindo nós, está levando nós lá. Fomos lá, adoramos a Deus, olha, ministramos, aleluia, glória a Deus, que bênção. E de repente no final o bispo fez um movimento, falou: quem quiser abençoar o pastor Paulo, está ali. Veio um irmão, ele disse assim: pastor, eu quero te dar uma oferta que Deus colocou no meu coração. Eu falei: glória a Deus. E aí eu falei: amém, deixa eu orar com você. Orei, abençoei, glória a Deus. Fui lá, na hora de abastecer na volta, já passei os olhos, falei: glória a Deus, R$500. Falei: glória a Deus.
Se fosse a mentalidade carnal, eu ia falar o quê? Não vai dar para pagar aluguel. Tá vendo como é que a mentalidade é algo importante, irmão? Eu fiz o quê? Glória a Deus. Quando eu estou chegando em Pó de Calda, agradecendo a Deus, Luquinha veio, viemos adorando. De repente, plim! Quando eu puxei, R$1.200. Quando eu cheguei em casa, falei para a mulher, tá pago o aluguel. E já tirei o dízimo e já devolvi na casa do Senhor. A nossa mente não pode... Irmão, escute. Se você quer manifestar o reino de Deus, comece a andar na metanoia. Isso é poderoso, pastorzão. Acho que acabou, né? Deu 5 ou deu 10? Amém? Essa mente renovada, ela tem tudo a ver com o culto a Deus. Muitas vezes nós entramos num ambiente de culto, nós entramos num lugar de adoração, mas a gente não consegue adorar, porque nossa mente está em outro lugar. A gente vai louvar, a gente não consegue, porque até isso paralisa. Meu Deus, é verdade. E muitas vezes a gente está em pecado. Alguma situação está te paralisando e você não consegue viver isso. Por quê? Tem coisa te prendendo. Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aleluia. Sabe, quando nós estamos presos às circunstâncias da vida, gente, circunstâncias da vida. O que é circunstância de vida? É onde que às vezes a doença bate, é onde às vezes a falta de dinheiro aperta, aonde pensamentos desconexos, fora da vontade de Deus também, age e a gente perde o sentido daquilo que Deus tem para nós. Sabe, perdemos muitas vezes, irmãos. Quantas vezes a gente não tiver intensamente uma busca em Deus, uma busca de viver isso, uma metanoia, uma mudança de mente. Deixa eu te falar, ser bem sincero, sonhos e projetos de Deus não vão se cumprir. E sabe quantas vezes a gente está desanimado? Sabe quantas vezes a gente fala assim, meu Deus, eu faço e não amasso barro e não dá nada. Sabe o que é isso? Pensamento fora do propósito de Deus. Porque o desânimo, o que ele é? O que o desânimo faz com a gente? Tira isso, tira os sonhos, tira os projetos, paralisa a adoração. Verdade. E é justamente isso. Eu estava falando com a pastora Carla, da gente viver os projetos dos sonhos de Deus. Eu falo, Senhor, me ajuda a viver isso. Não tinha nenhuma criança correndo hoje no culto, né? Meus filhos não estão aqui. Você viu que está uma calmaria a igreja hoje? Vocês perceberam? Oh, meu Deus do céu. Isso faz falta. Até o Estevão lá está quietinho lá. Porque tem um filho que põe fogo no outro, que põe no outro. Eles estão lá na casa do vô. O pastor Paulo levou o Samuel na quarta-feira. Na quinta-feira, irmão, vigiou o Pedro, que situação que ficou lá em casa. Vovô, e chorava, e vovô. Aí minha esposa mostrou pro meu sogro. O que meu sogro fez? Da hora. Traz o menino. Não, ele veio buscar. O presbítero Reinaldo tinha que trazer um carro, aproveitou a viagem e deu certo. Pergunta se quer vir, irmãos. Pergunta se quer vir. Não. Não sabe falar nada, irmão, mas não já.
Sabe o que é isso? Muitas vezes nós como filhos de Deus, não sabemos usufruir da presença. Verdade. Eles estão lá na casa dos avós, e lá na casa dos avós é maravilhoso. Imagina um ambiente que não tem muita regra, igual lá em casa. Ele falou que o quarto dele lá estava uma bagunça. Porque lá em casa, o quarto é bagunçado? Não, porque lá em casa tem regra. Sabe, mas muitas vezes as regras nos fazem ser homens e mulheres melhores. É verdade. Mas a regra aqui não é regra, faz isso ou não faz aquilo. A regra é, mentalidade de Deus. Mentalidade dos sonhos de Deus, projetos de Deus na tua vida. Sabe, pastor Paulo, você falou ali, de pagar o aluguel, provisão, Deus vem, Ele faz, Ele cumpre. Ele faz. Ele é fiel, cara. Ele é fiel para fazer. Mas sabe, nós temos que andar num lugar que nós não possamos ser só mais pagadores de boletos nessa geração. É isso aí. Eu creio. Deus nos quer levar a lugares altos, de viver os projetos, os sonhos dele. Sabe, irmãos, porque nós estamos vivendo dias difíceis. Mas, se for ver os nossos olhos, irmãos, é difícil. Mas quem nós servimos é um Deus poderoso, um Deus grandioso. Sabe? Porque quando nós deixamos de confiar, nós deixamos o espírito de orfandade tomar conta. Porque quando nós temos confiança no Deus que servimos, no Pai que temos, essa tem que ser a postura nossa de um verdadeiro cristão, de um verdadeiro adorador. Aleluia. Sabe por quê? Quando deixamos de confiar na palavra de Deus, começamos a acreditar mais naquilo que vemos, sentimos e pensamos. O que os meus olhos veem. A situação está difícil, pastor. As coisas estão caras. Eu vou no supermercado, compra, fica caro e sai com 2 sacolinhas. Mas você já viu o Deus de provisão? É esse Deus que nós servimos. Fala, Senhor, multiplica. Aleluia. Multiplica o azeite, multiplica a farinha. Ele fez ou isso é história de carochinha? Fez. Você acredita que Ele fez? Eu creio. E Ele ainda continua fazendo ou isso é lá no passado? Ele faz, irmãos. Sabe, por isso precisamos ter essa mudança mesmo de um posicionamento de filho. Porque quantas vezes nós vamos só viver com mentalidade órfã e não mentalidade de filho. Porque Deus quer que nós possamos avançar, que a igreja avance, que nós como corpo avance, alcance esses lugares. Nós tivemos aqui um curso terça-feira, e meu irmão, que a Thaís falou, mas que isso não possa cair no esquecimento, mas possa ser uma atitude de vida nossa. Sabe? Uma mente transformada por Cristo não pode mais viver como um velho homem. É verdade. Aleluia. Isso mesmo. E muitas vezes desejando as coisas do passado. Sabe, eu coloquei lá no grupo, né? Quantas vezes nós temos, diversas vezes nós tivemos dúvidas. Mas a dúvida não pode ter mais lugar na nossa mente, mas convicção em Cristo. Aleluia. Não ter dúvida, mas convicção. Não mais medo, mas coragem. Isso aí. Não ter incredulidade. Muitas vezes nós somos incrédulos. Cristão incrédulo. Não combina, não existe. Não existe cristão incrédulo.
Presta bem atenção aqui comigo, ó. Quando a nossa mente ela está presa nas circunstâncias, até nas frustrações, não conseguimos enxergar os planos de Deus, porque aquilo nos paralisa. E eu quero te falar que o Senhor, Ele é Deus presente, Deus poderoso, amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo. Lá em Jeremias, Jeremias 29, 11. Irmãos, eu não estou pegando um versículo aleatório, só para te falar isso. Essa carta, esse versículo 11, ele está dentro de um contexto que Jeremias, ele manda uma carta para os cativos que estavam presos lá na Babilônia. E esse versículo isolado, ele não é para te animar só, para te dar uma massageada no teu ego e te falar os pensamentos que o Senhor tem a nosso respeito. A gente já vai ler ele, mas eu quero te falar que esse versículo, ele fala para o povo dele. Um povo que era escravo, que estava preso, que estava subjugado na Babilônia como escravo. Estava pastando, irmãos. Eles estavam vivendo uma vida, irmãos, que a gente não tem condição de explicar. E eu quero ler com ele assim: porque eu bem sei os pensamentos. 29, 11. Perdi aqui. Meu Deus, eu estou ficando velho mesmo, irmãos. É eu que sei que os pensamentos têm a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar-lhes um futuro e uma esperança. Um futuro e uma esperança. Bem sei que os pensamentos que eu tenho a respeito de vós, eu sei quais os pensamentos que o Senhor tem para você. São pensamentos de bem e não de mal. Quando Jeremias tem essa revelação, ele manda isso para um povo aonde o Senhor ele promete que eles vão ser livres de um jugo que eles estavam sendo oprimidos. E deixa eu te falar, muitas vezes nós estamos sobre esse jugo, mas a gente tem que ter um posicionamento de filhos. O Senhor já conquistou por nós, daquilo que Ele já fez por nós. Quando a Rafa entrou no profético aqui, ela falou de um véu que se rasgou, e hoje nós temos livre acesso à presença de Deus. Hoje nós temos liberdade de entrar na presença de Deus. E qual que é a mentalidade que existe na presença de Deus? Quais os pensamentos que Deus tem para nós nele? E muitas vezes nós estamos vivendo a vida numa caminhada aonde nós perdemos a noção de quem nós somos em Deus. E isso não pode nunca se existir mais. Se existir, não podemos permanecer mais neste lugar, porque o Senhor já conquistou para nós essa vida em Cristo, e hoje nós temos que andar nela. Sabe, Deus continua
tendo pensamento a nosso respeito. Ele continua chamando a gente para perto, sabe? Quantas vezes a gente fala assim: ai, Senhor, você esqueceu de mim, meu irmão? Todo dia está te chamando a gente para perto. Presta bem atenção, o Senhor está sempre nos preparando. Dificuldades que nós passamos, lutas que nós passamos, é para você falar para o irmão: você, irmão, fica firme, fica firme, isso daí é fichinha. O Senhor vai, Ele está com você, fica firme, seja confiante, permaneça. Mas deixa eu te falar, tem tanta gente tomando bomba de novo, em mesmas circunstâncias de vida. Verdade. Ah, eu tomei bomba, volto de novo, vou refazer de novo. É igual antigamente repetia de ano, né? Hoje em dia, não sei se repete, mas repete? Repete. Acho que não repete, não. Repete? Só no ensino fundamental, acho que não, né? Repete. Eu acho que, sei lá, antigamente Repete, sim. não repetia de ano, irmãos. Tinha um amigo meu, ele repetiu 3 anos, o mesmo ano 3 vezes. Ele já era grandão e nós pequenininhos. Ele é 3 anos mais velho que a gente, né? Então, mas muitas vezes as circunstâncias de vida, o que o Senhor faz? Ah, manda luta, manda lugar da gente perseverar. Provisão. O que é? Provação. Ela falou ali, eu tentei pegar, leu o lábio dela, não consegui. O Senhor manda provação e a gente tem que o quê? Romper. Perdão. A gente tem que romper, passar de fase, superar obstáculos e avançar. Mas muita gente está tomando bomba, está regredindo. Vou de novo. Tomei bomba, regredi. Tomei bomba, nunca avança. Você olha a vida da pessoa, não avança. Não tem fruto, não gera. Você está fazendo papel de bobo. De filho que não obedece. De filho desobediente. E o Senhor quer nos tirar desse lugar. Ele quer nos preparando para viver algo extraordinário nele. Algo novo nele. E de novo, de novo, de novo. Sabe, Ele está sempre trabalhando. Sabe, a nossa mente, ela precisa sempre voltar neste lugar de quem nós somos em Deus. E sabe, mesmo que aconteça uma queda, irmão, isso não pode, tipo assim, não pode interferir na nossa identidade de filho em Deus. Caímos, ó Pai, perdoa, me ajuda então a romper. Mas nós muitas vezes nós somos o quê? Irmão, eu tomei uma lição da minha mulher essa semana, nem vou contar aqui. Conta? Não vou contar não. Estou sendo macetado ainda. Não rompi ainda. A gente conta a vitória, né? Não vou contar o processo, não. Mas é isso, muitas vezes nós estamos passando num lugar, mas a gente, por escolhas, nós somos reprovados. E hoje, estava voltando para casa, a pastora Carla colocou aquele vídeo que o bispo pôs no teatro, é do Giovanni Sic lá, de um teatro muito legal, falando de uma pessoa que não estava num lugar bom. Ela tinha convicção de uma cristã, e ela não estava no céu, ela estava no inferno. E nós precisamos rever alguns conceitos nossos. Uma mudança de mente, mas mente de Cristo. Sabe? Lá em 2 Coríntios 5,17, fala assim: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é.
As coisas antigas já se passaram e eis que se fizeram novas. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, irmãos, ó, passou. E muita gente está vivendo aquilo de novo. E de novo. E de novo. Sabe? Então, muitas vezes, se você às vezes tem perdido o ânimo, é para você se rever qual o posicionamento teu em Deus. Você está vivendo sem satisfação. Sabe uma coisa que Jesus dá? Ele dá satisfação em nós. Tudo que fazemos é satisfação. Eu estou aprendendo, sabe uma coisa, irmãos? Sendo real para vocês. Eu estou aprendendo a ter satisfação em comer pouco. Aleluia. Uma mentalidade difícil para mim. Onde eu estou lutando todo dia. Todo dia, irmãos. Na hora que eu vou pôr comida, eu tenho vontade de chorar, tem dia. Verdade, irmão, tô falando sério pra você. Na hora que eu vou pôr o arroz, eu vou medir o arroz, tô igual aquela senhorinha, né? Mas só isso. Mas é uma mentalidade, irmãos, que a gente precisa, até nisso a gente precisa mudar. Tô falando coisa pequena, irrisória, mas que muda a nossa vida por completo. Tô falando de pôr 2 colheres de arroz só, ao invés de 3 conchas. É, irmão, eu comi 3 conchas de arroz. Sabe, o pecado ele sempre vai bater na nossa porta, seja na área que a gente é fraco, nas áreas da nossa emoção que a gente é fraco, no lugar que a gente tem brecha. Sabe, e a gente, para viver esse propósito, esse sonho, essa mentalidade de Deus na nossa vida, nós precisamos nos posicionar em Deus. Eu peguei um serviço essa semana e eu fui, que foi sexta-feira, eu fui ali perto de Bandeira fazer esse serviço, e é um rapaz que ele convive muito com o meio cristão, mas ele não é cristão. A esposa dele é cristã, o filho converteu, está na igreja, com a nora, tudo, mas ele não é cristão. E ele me conhece desde criança, e ele precisava sair para fazer um outro, como que eu vou dizer assim, um outro serviço. Ele falou assim: Rafael, eu estou precisando sair, eu preciso lá urgente resolver uns problemas. Deixa eu te falar, pode ficar aí sossegado, fica tranquilo aí, a casa é tua, você entra lá, almoça, está aberta a casa. Eu estava trabalhando fora, você entra lá, almoça, tinha levado ao almoço, fica à vontade, deita lá no sofá, descansa um pouco. Eu falei: vai, tá louco? Irmãos, aí depois ele falou assim: eu tenho plena confiança em você. E aquilo eu falei assim: mas que estranho, né? Eu achei que aquilo tão estranho. Eu falei assim: glória a Deus por isso. E ele falou assim que esses dias para trás, um rapaz foi fazer um serviço lá no sítio deles, eles foram roubados. E o cara não percebeu que tinha câmera. E ele viu o cara roubando. E ele deixou por isso mesmo, ele não fez nada. Irmãos, muitas vezes as pessoas nem vão ver, mas o Senhor vai ver. E esse posicionamento de mente é de que você é filho, de que você não é pedinte, de que você não é escravo. Aleluia. De que você é filho. Amém. E essa mudança de mente, você fala assim: mas hoje eu era, como dizer assim, bastardo, eu era escravo e eu me torno filho automaticamente. Não,
deixa eu te falar, essa consciência de filho, ela vai se amadurecendo. Quanto mais você se apresenta ao seu pai, e ele se apresenta como pai, você se aprende a viver como filho. Só existe esse jeito de se acontecer. Não existe outro jeito. Porque é na caminhada de estar junto é que você vai conhecendo o pai, e você vai tendo confiança de quem você é em Deus. Porque a mentalidade do mundo sempre vai aflorar, irmãos, falando que você não é, que você não pode, te trazendo desânimo e tirando você da presença. Verdade. Então esse lugar em Deus, ele precisa ser contínuo em nós, sabe? O pecado paralisa, mas Cristo restaura. O pecado cega, mas a palavra ilumina. O pecado rouba a esperança, mas Cristo devolve o propósito. Aleluia. Sabe? O que tem te governado a tua mente? Aquilo que você sente, aquilo que você faz, o impulso. Uma coisa que a gente tem que trabalhar é o impulso, irmãos, a reação nossa diante da circunstância. Quem eu era um motorista, hoje eu sou um novo motorista. Deus me fez de novo, irmãos. Sabe? Uma área que eu tive que romper muito. Eu não tinha paciência no trânsito, pastor Paulo. Qualquer coisa errada eu já baixava o vidro, já queria gritar. E hoje, irmãos, vai embora, tchau, benção, tchau. Sabe? E sabe o que eu quero te falar? Pra gente, de fato, a gente ir pro final aqui. Lá em Hebreus 11:6. Fala assim: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna galardoador dos que o buscam. Sem fé é impossível agradar a Deus. E deixa eu te falar, sem fé, sem posicionamento, sem mentalidade de Deus, é impossível a gente viver em Deus. E isso não agrada ao Senhor. Viver de qualquer forma, viver como o mundo está vivendo. A palavra aqui em Hebreus 11 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. O pecado agrada a Deus? Então um posicionamento fora da vontade também não agrada a Deus. Sabe, e a gente tem que entender que quando eu me posiciono quem eu sou, um posicionamento de mente, até num posicionamento em apresentar um culto a Deus, mesmo que as circunstâncias estejam fora daquilo que eu quero, ou eu almejo, ou eu busco. Sabe, um grande exemplo que eu tenho de verdadeiros adoradores na palavra de Deus é de Paulo e Silas na prisão, aonde as circunstâncias não tinham nada para eles adorarem a Deus. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam presos, eles estavam acorrentados, mas mesmo assim as circunstâncias não os paralisaram de viver e de ter uma mentalidade de quem eles eram em Deus. Tanto que adoraram, hein? Sabe, tem uma música do Marcos Salles que ele conta isso, dessa história. Qual seria
a canção que eles cantaram lá na prisão. Não é Marcos Salles, não. Davi Sasser trazendo a arca. Eu vou lembrar depois, eu mando lá no grupo. E é justamente isso. Sabe, irmãos? Sem fé é impossível a gente viver os projetos e os planos de Deus. Sabe? E eu quero... Cadê? Só um minutinho. Vou achar aqui. Eu acho que deve ter sido esse aqui, ó. Porque te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Aleluia. E lá em Atos 16, 25, fala assim: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E as outras pessoas, as demais pessoas, companheiros de prisão, escutavam. A prisão estava boa? Não estava. Mas eles estavam uma mentalidade do projeto e o plano de Deus na vida deles. Eles estavam ali debaixo de um projeto. Mas fala assim: pastor, ele estava preso. Irmãos, ele estava debaixo da missão. Eles estavam debaixo da palavra de Deus. Eles estavam cumprindo a missão. Então, para a gente encerrar aqui, para a gente fazer um apanhado daqui, eu quero que você saia daqui convicto hoje. É de uma mente transformada em Cristo. Onde às vezes o desânimo te bate, a ansiedade te bate, aonde o pecado às vezes paralisa você. E saber que os pensamentos de Deus para nossas vidas são pensamentos de bem, não de mal. É para Ele nos dar destino, para nos dar esperança, para nos dar sabedoria. É para nos dar completamente um lugar novo em Deus. E a gente tem que entender que a gente nunca vai entender tudo que está se passando. Mas eu confio em Deus em tudo. Aleluia. Eu não vejo saída, mas sei que Deus continua no controle. Aleluia. Sabe, existe algo poderoso lá em Atos 16, que quando fala que antes das portas se abrirem, Paulo e Silas, eles estavam louvando intensamente. E aqui a gente demonstrou, o pastor Paulo falou aqui. Eu chutei alguma canção que eles deviam estar cantando. A gente não sabe o que ele estava cantando. Verdade. Mas muitas vezes a gente está com a mentalidade tão caída que a gente está esperando Deus mudar a situação para a gente louvar. Ó, olha aí, ó. Para a gente entrar num lugar de adoração, de um lugar de dependência, num lugar de rendição. A gente espera muitas vezes o milagre acontecer, para depois então cantar ou louvar. Louvor e adoração, fé e reconhecimento de quem Deus é, tem que ser a atitude de um filho. Sabe, Miriam dançou depois que o mar já estava aberto. Mas na hora que o cavalo de Faraó estava no cangote dela lá, cantar depois que o milagre aconteceu, irmãos, muitas vezes é gratidão, mas a gente tem que entender que, independente das circunstâncias, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Sai daqui convicto que Ele é Deus, que Ele é poderoso para fazer.
Se tem alguma situação na tua vida que está te paralisando, te prendendo, sai desse lugar e entra na mentalidade de Cristo. Mentalidade de Cristo. Mentalidade de Deus. Talvez Deus queira mudar primeiro a nossa mente. E as nossas atitudes assim vão ser mudadas. Sabe? Então, mesmo que eu não veja, eu tenho que crer. Ainda que eu não entenda, eu tenho que confiar. A nossa força está em Deus. A nossa convicção está no Pai. E é isso que eu quero te falar para você nessa noite. Aleluia. Você pode sair daqui com mais uma palavra. O pastor lá falou, achei legal, achei bonitinho. E tua vida continuar a mesma coisa. Ou você entrar neste lugar de falar assim: Senhor, me ajuda então a eu caminhar. Me ajuda eu estar neste lugar. Eu estar na tua presença. Que as circunstâncias não me abalam mais, mas eu permaneço. Mesmo que as situações difíceis estejam, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que é poderoso para fazer infinitamente mais. Nós servimos um Deus poderoso, que Ele faz. Eu queria te pedir para vocês colocar de pé. Tu és Deus, Deus de milagres. Pai, nós te amamos. Mesmo que eu não veja, tu fazes. Mesmo que Pai, nós te amamos. Tu fazes. Tu és Deus. Pai, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite e entendemos aquilo que o Senhor já começou a fazer em nós. Então continue a fazer ainda, Pai. Pai, nós nos colocamos a nossa vida, a nossa mentalidade diante da Tua presença, Senhor. E nessa noite nós, como filhos do Senhor, Pai, como uma igreja que entende que a dependência é no Senhor, Pai. Pai, nós te pedimos, Senhor, seja conosco. Seja, Senhor, sobre os nossos problemas, sobre as nossas finanças. Seja, Senhor, sobre cada vida aqui, Pai. Pai, te pedimos, Senhor, guarda o nosso coração. Que as circunstâncias, Senhor, não nos paralise, mas nós possamos ser convictos naquilo que o Senhor tem para nós. Pai, te pedimos, Senhor, seja conosco. Você pode pedir para Ele, cita a área da tua vida que você precisa de mudança. Fala com Ele: Pai, eu preciso que o Senhor intervenha aqui. Me ajude, Senhor, a ter a mentalidade do Senhor neste lugar, Pai. Não é eu que tenho que falar para você, não, é você que tem que falar com Ele. O culto aqui é no plural, é todos reunidos num culto, mas agora é você e Deus. É você e o Pai. Fala com Ele. Pai, me ajude nessa caminhada. Me ajude, Senhor, a romper isso, Pai. Me ajude, Senhor, a viver os Teus projetos, os Teus sonhos, a Tua realidade em nós. Pai, nos dê, Senhor, discernimento, nos dê sabedoria. Pai, guarda, Senhor, a nossa caminhada. Que os nossos pés não vacilem, Pai. Que a nossa confiança e a nossa fé esteja no Senhor. Seja sobre nós, no nome de Jesus. Tu fazes, mesmo que eu não sinta, Tu fazes. Tu és Deus, Deus de milagres. Tu és Deus. Diga, mesmo que eu não veja, Tu fazes. Com fé e convicção no que você está cantando, declare: Deus de milagres, Tu és Deus. Mesmo que eu não veja, Tu fazes. Mesmo que eu não sinta,